A dor era tão grande que Jesus ele chora. Ele sova. O seu suor se torna em gota de sangue. Porque ele iria receber a ira do Pai, a punição dos meus pecados, que eu sou digno de receber, que você é digno de receber, pelos seus pecados, pela sua desobediência, pela falta de santidade, pela falta de amor ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, pela falta de amor ao próximo, pela falta de cumprir os mandamentos. Nós somos dignos de receber do Pai a nossa punição. Somos dignos, mas Deus nos amou de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho, ele recebeu o cálice, bebeu o cálice inteiramente lá na cruz do Calvário, recebeu a nossa punição. Para que hoje a gente possa estar aqui nesta casa, cultuando a Ele e sendo adorador que adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia. É por isso que eu não posso parar de pregar. É por isso que você não pode parar de pregar. É por isso que a igreja não pode parar. É por isso que nós estamos dizendo dentro do carro que a igreja aqui tem uma porta aberta, a porta não pode ser fechada. Mas se você está numa igreja pequena, ela tem que ser transferida para um lugar maior. Mas a igreja não pode ter as portas fechadas. E se a porta fechar? A adoração, a união da igreja tem que permanecer. Ainda que Deus permita o que Ele permitiu acontecer lá em Jerusalém, ainda que Ele permita acontecer o que aconteceu, aonde a cidade foi invadida, foi destruída, tacada a fogo, o templo foi destruído, mas mesmo assim, Deus ainda preservou um povo para cultuar Ele em espírito e em verdade, o adorado. Ainda que a gente perca a casa, ainda que a gente perca as quatro paredes, mas mesmo assim, a gente tem que se reunir em algum lugar para cultuar ao Senhor, porque Ele é Deus e Ele deve ser cultuado para sempre. Para sempre. Jesus está aqui revelando a sua tristeza para os seus discípulos, e os discípulos não entenderam. Em vez dos discípulos ficarem ali com Jesus e vigiar, eles começam a dormir. E é isso que a gente faz quando alguém diz assim: irmão, ora por mim. Aí eu vou orar sim, meu irmão, pode deixar. E aí quando é de noite eu vou lá e oro. E aí no outro dia eu esqueço, não oro. Você vai e diz: eu vou orar por você, meu irmão. E aí quando chega de noite, você não ora. Nós somos assim. Nós não mantemos a nossa vigilância, a nossa fidelidade naquilo que a gente diz. E a Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Se eu disser sim, eu tenho que ser fiel e me manter naquela fidelidade. Se eu fiz um compromisso com o Senhor, se eu fiz um juramento, se eu fiz uma confissão, se eu fiz um voto com o Senhor, eu tenho que ser fiel, porque Ele é fiel para comigo, como as irmãs cantaram aqui nesta noite. Ele é fiel, digno de toda a nossa vida. Os discípulos aqui não se manteram fiéis a Jesus. Eles foram dormir. Jesus, ele faz a sua oração ao Pai e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí ele dá um tempo, ele dá um silênciozinho e ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, como nós dissemos lá na segunda-feira, é perfeita, é boa e agradável. Senhor, se a sua vontade é que eu seja levado para a cruz, se a sua vontade é que eu venha ser morto pelo pecado da humanidade, eu serei morto, Deus. Porque
porque essa é a sua vontade. E eu quero viver a sua vontade, meu Pai.